já obrigavam-me a sair da faculdade, pronto, o que é que se há de fazer, né? Que senão eu ficava lá 24 sobre 24 horas. Mas... És uma Cristiana Ronaldo da escultura, no sentido em que amas o trabalho. Exato. Eu ia pegar nisso, engraçado. Desculpa, Pedro! Ora essa. Mas sim, sempre fui uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu sou apologista de que o ser humano não foi feito para trabalhar, mas é no sentido em que nós não fomos feitos para ter um trabalho de 8 horas por dia e ter que cumprir aquela função horrível, blá blá blá, que nós odiamos. Aquele perpetuar do capitalismo. Exato. De teres de ter um trabalho de merda. Exatamente. Eu sou apologista e estar sujeito a fazer uma coisa que te mata o espírito. Tal e qual. Eu sou apologista de que todos nós temos qualquer coisa. Eu sei tão bem o que isso é. Que sou apologista que nós temos todos qualquer coisa e simplesmente não somos educados a perceber que coisa é essa. E eu, por acaso, tive a sorte de que nasci na casa certa, sempre tive uma educação muito artística, não é? Os meus pais, desde pequena, que me põem a ver quadros e a dizer isto é bonito, aquele é feio, que é para eu perceber um bocadinho o sentido de estética, e sempre tive esta sorte. Mas a realidade... E achas que se tu crescesses no meio rural, ias conseguir ter a mesma sensibilidade, mas dentro de outro âmbito? Isto é, ias fazer uma escultura a pegar nas manjedouras das vacas, sei lá, numa outra realidade, tu achas que ias sempre para a parte artística? Ou achas que isso de alguma forma te direcionou? Isso é uma pergunta muito difícil de se responder. Eu acho que... É para suposições claro, completamente absurdas. É assim, eu acho que... Estou aqui para encher chouriços, Joana. Eu acho que o facto dos meus pais serem também, pronto, não são artistas, por acaso a minha mãe até podia-se considerar que sim, não é? Sempre estudou também artes, mas a área deles é arquitetura, e eles sempre foram muito críticos, principalmente. E eu tive, claro, a minha fase super freak, não é? Que andava na António Arroio e tal, e aquilo era bué da... Ouvias Psytrance? Claro que ouvia Psytrance. e toda basicamente... a gente teve essa fase triste da vida. Toda a gente passou por essa fase triste da vida. Mas basicamente o que sucedeu é que sempre que eu mostrava aqueles desenhos de imaginação, que olha aqui, mãe, fiz um duende mágico na floresta com um monte de cogumelos à volta, que fiz, está muito bom. Os meus pais respondiam-me sempre a mesma coisa, que é, então é quando é que começas a fazer algum desenho? Que é extremamente derrotador, não é? Quer dizer, nós ficamos naquela tipo, porra, mas eu tive-me a esforçar tanto. Mas a verdade é que isso é ótimo, porque os meus pais sempre defenderam uma coisa que hoje em dia eu também defendo, que é preciso saber desenhar à vista, é preciso saber técnicas de desenho, é preciso... É bom levar uma chancada. Às vezes é bom levar uma chancada para começarmos a levar mais a sério o que fazemos, porque senão qualquer um pega na caneta e faz assim uma tal e qual. Nem todas as pessoas têm a capacidade de aprender estas coisas e de perceberem este tipo de coisas para se tornarem verdadeiros artistas. Há muita gente que se perde no caminho de que a imaginação é que é fixe e acabam por não cultivar a própria capacidade conceptual ou a própria capacidade técnica de terem boas técnicas. Eu acho que hoje em dia há muito essa ideia de desconstruir o que tecnicamente é feito, porque, sei lá, toda a gente acha que o Jean-Michel Basquiat era tipo um trolha que apanhou um pincel e as cores certas. Não conseguem ver tipo a parte do trabalho árduo que levou a chegar ali. Acham que tipo... Exatamente. Eu noto muito, porque eu volto a meio ando a percorrer os Instagrams de artistas recentes e eu noto muito que toda a gente vai beber um bocado ao mesmo canteiro, ao mesmo lago. Das coisas que eu mais critico é exatamente as pessoas hoje em dia vão procurar, por exemplo, a ideia do anime. Eu abomino o anime. Epá, e é que não saem dali, vão estar constantemente a tentar imitar o trabalho de um artista. Mas é que quando a identidade, que é aquilo que se trabalha para, eles nunca vão atingir. Eu noto isso muito. Hoje em dia acho que tipo, qualquer pessoa, mesmo as que estudam pintura e seja o que for, vão sempre beber a um sítio que não nos dá identidade nenhuma. Vão estar sempre a reproduzir qualquer coisa que já foi muito vista. Exatamente. E por muito que seja bom de ver, agradável esteticamente, não traz nada. Não mostra nada da pessoa. Mostra
uma fotocópia. Mas é que se Alguma tu merda fores que já foi pensar, é que até a pessoa que criou o anime trabalhou para aquilo. Ou seja, ela completamente. teve que pegar na figura humana realista como ela é e fazer-lhe as alterações para a criação do anime. Agora, quem Às pega no vezes, anime que já está feito, o que é que vai fazer com aquilo? às vezes Vai-lhe aumentar ainda mais os olhos? quando me perguntam, às vezes, o que é que achaste aqui desta minha coisa que eu fiz? Quando eu respondo, epá, está muito parecido com não sei o quê. E as pessoas, tipo, agradecem. E eu depois aí já nem me apetece dizer mais nada. Porque se eu estou a dizer que está parecido com não sei o quê, eu não estou a dizer que está bom. Eu estou a dizer que aquilo não tem identidade, que aquilo é só uma reprodução de alguma merda que já foi feita. E as Ou pessoas seja, não concordam. o ótimo seria a junção entre a imaginação e a execução. Sim, sim. A imaginação no sentido de criar algo que já não Novo. existe Sim, ou mas, que mas a não está expressão tem que ser assimilado. algo que tu trabalhas a parte técnica e depois expressas algo que vem de ti. Não, não pode ser uma expressão de. Acho que é a mesma merda com a música. Tipo, quando tu começas a fazer coisas que são demasiado parecidas com alguma coisa que já está feita e na música ainda é mais difícil porque tudo é parecido com tudo. Às vezes, tipo, com a sensação que ficas é que as pessoas não se esforçaram por mostrar o que é que sentem quando fazem as coisas. Estão só a reproduzir alguma coisa que já ouviram. E isso é um cover. Exato. Joana, tu sentes que as pessoas analisam mais a tua execução ou a tua criatividade? Não percebi, desculpa, não percebi a pergunta. Sentes que as pessoas, quando observam os teus trabalhos, eh, criticam no sentido de dar uma opinião formulada, criticam no sentido da tua execução ou da tua criatividade? Qual é o Por feedback acaso, que essa pergunta é bastante engraçada, porque eu já fui muito criticada no sentido em que me chamaram de formalista. Formalista é uma pessoa que trabalha a forma, puramente, e que não trabalha conceito. Ou seja, as pessoas acham que eu acabo por me perder muito na execução estética das minhas peças e que não têm conceito. Mas a realidade é que elas todas têm conceitos. Podem não ser aqueles conceitos que não lembram o diabo, não é? Quer dizer, há sempre aqueles artistas fabulásticos que, como eu costumo dizer, que nós chegamos lá e perguntamos então, e esta obra? E eles dizem isto. Olha, por exemplo, o Rui Chaves, fui perguntar-lhe uma vez numa exposição porque é que ele tinha chamado a exposição de incêndio e a resposta dele foi a maior merda de sempre. Eu nunca mais quis falar com aquele homem, que foi, nós todos temos um incêndio dentro de nós. Mas chama Pronto. imenso. Epá, a minha vontade foi partir a rir à frente do homem, quer dizer, tipo, estás a Isso dizer com a minha cara. deve ter sido na altura de Pedrógão. Hã? Não? Não foi na altura de Pedrógão? Se calhar. Houve ali uma altura em que havia incêndios, pelo menos muito perto de nós todos. Não sei se dentro, mas achas que há muito isso no mundo artístico? As pessoas tipo, vão tentam travestir um bocado as suas obras com conceitos É que não são assim, conceitos. o que é que eu te posso dizer? Uma obra, tipo, não é uma. Eu não posso criticar esse assunto de uma forma muito excessiva, porque tu tanto podes criar uma obra que criaste a obra primeiro, o objeto especificamente, e depois ao observares o objeto, consegues realmente identificar qualquer coisa, que aquilo parece que te fala de qualquer coisa e deixas a obra falar por si. Ou então podes fazer com o intuito de a obra ser para uma mensagem específica. Ou seja, isso é uma coisa que. Só que, claro, que há muita gente que se mete com filosofias e que é assim: tu olhas para a obra e a obra não diz nada. A obra tem sempre que dizer, as obras falam por si. E se há coisa que eu detesto, por exemplo, quando eu realizo exposições, é que as pessoas me venham perguntar uma mão cheia de perguntas que, quer dizer, é suposto a obra responder. Se elas não estão dispostas a desconstruir a obra que eu realizei, nem vale a pena estarem a querer falar comigo, na realidade, porque não sou eu quem tem que responder àquilo. Mas respondendo à tua pergunta anterior, Nuno, tu há um bocadinho perguntaste-me se havia alguma coisa que eu mudaria. E eu mudaria realmente uma coisa. Eu acho que artes é uma área que devia ser estudada até o 12º ano. E isto porquê? Porque até ao 9º ano as crianças, pronto, pré-adolescentes, whatever que lhe queiram chamar, têm uma aprendizagem que não é entendida.
Ou seja, eles aprendem de uma forma intuitiva, parecem umas esponjas, nós quase não precisamos de explicar o que é que estão a fazer, porque automaticamente eles vão fazer as ligações no cérebrozinho deles e vão perceber. Mas a partir de uma certa idade existe já a capacidade de entenderem algumas coisas. E é muito importante, que é uma coisa que falta imenso a Portugal, principalmente, uma educação cultural. E eu não estou a exigir que esta educação artística todos deviam saber fazer desenhos, não é essa a questão. É mesmo. Claro, mas há uma desvalorização, por exemplo, da educação visual. Exatamente. Do quinto ao nono E não só, e nem é só por aí, é mesmo, as pessoas vão a um museu e a quantidade de vezes que eu já ouvi este tipo de coisas, que é irem ao museu e olham para as obras e as pessoas nem param, elas estão ali, parece que estão com pressa para alguma coisa, estão no museu a andar, nunca param à frente de nenhuma obra e não fazem análise nenhuma sobre nenhuma obra e depois conseguem fazer comentários ridículos do género, a minha filha também fazia isto, ou sei lá, coisas muito parvas. E a verdade é que existem obras que realmente existem umas que não têm qualidade nenhuma e não merecem o nosso tempo, mas há outras que nós realmente devemos ficar ali e ficar a olhar e desconstruir e entender o porquê daquele artista ter perdido o seu tempo a fazer aquilo, porque isto é que é a grande questão. As pessoas não fazem arte porque lhes apetece dar um pontapé na pedra. Um bocado ver o que está para além do projeto final. Mas penso que voltando ao assunto anterior, acho que o próprio país não estimula a cultura no geral, seja ela expressa da maneira que for. E nos tempos que vivem isso é muito vincado. Não há qualquer tipo de... Me esqueci da palavra, pá. Mas a questão é, porquê que isso aconteceu? Porque houve até sei lá, no tempo dos Mozarts, não é? Em 1800, 1800 havia uma valorização das artes, fossem elas quais fossem, que agora morreu, e que morreu já há mais de 100 anos para cá. Isto é, tipo, quem está ligado às artes é só um freak que não contribui ativamente para a sociedade, porque acham que tipo de trabalho é fazer a merda que a sociedade considera produtiva, no sentido de ajudar financeiramente e economicamente o desenvolvimento do PIB, porque não interessa mais nada. E nós estamos a sufocar, nós em Portugal, mais do que qualquer outro país na Europa, estamos a sufocar uma parte, se calhar, muito interessante da nossa identidade. E essa está a desaparecer e estamos a ir buscar a outros países a importar essas artes, porque aqui começa a não compensar e começa a não justificar andar a fazer isso. Eu acho que não sei. Acho que desde o início, desde cedo, devia haver muito mais aprendizagem a nível artístico e até a nível musical, porque está provado que o desenvolvimento do teu cérebro é bem diferente quando tu começas a aprender música ou artes desde cedo, ou quando ignoras essa parte, principalmente na parte das decisões e na parte das emoções. E o próprio ensino está formatado nesse sentido, e é bem um bocado em contra aquilo que a Joana disse, porque por exemplo, nós agora que eventualmente passamos essa fase em que temos artes, conseguimos dar valor a essas coisas que eventualmente na altura não conseguíamos dar valor, porque é verdade. Eventualmente falavam que tinhas matemática, português, etc. E agora tu vês de fora e consegues ver essa importância, mas um adolescente ou uma criança a entrar na adolescência não se sente, eu penso que não é estimulada pelo ensino não sei, é a minha opinião, eu penso que é assim que acontece. E é um bocado o reflexo do próprio ensino. Eu acho que relativamente a esta questão que o Nuno estava a colocar até de que antigamente era de X forma e agora é de outra, isso tem muito a ver também com a história artística, ou seja, antigamente a arte era uma coisa que estava intrínseca, até os grandes sábios faziam arte, exatamente para terem um entendimento melhor das coisas, faziam desenhos para entenderem a ciência e etc. E depois, ao longo do tempo... É disso que eu tenho medo, que
que os Da Vincis de hoje em dia sejam só freaks à nossa... Mas São sabes, malucos, Só perceber o que é que eu quero dizer. Alcina, malucos foste lá um tempo... Desculpa, Joana. Na boa. Foste lá um tempo de comparação em que o mundo era completamente diferente, não é? Provavelmente essas pessoas, o Mozart ou mesmo um artista... O mundo era completamente diferente, mas nós já tínhamos percebido que essa era uma parte muito importante que nós fomos matando. Mas na altura, Isso- imagina, na altura era uma coisa elitista, com certeza. Não é? Para o Mozart ter crescido com um piano em casa, em 1800... Concordo que pudesse ser uma coisa elitista, mas era uma coisa acima de tudo valorizada socialmente. Sim, E mas é isso que se o perdeu. Eu não problema estou... está aí, o problema acho que está aí e está na questão da ganância humana, porque aí já é um bocado, se todos podemos ser artistas, estás a perceber? Quando a arte desce ao mundo global, vá aos Mas é que 99% ou aos 98%, percebes? Foi o que aconteceu muito depois, não é? Se calhar já depois dos anos 70, 80, aí se calhar daí se ter banalizado tanto, não sei, estou